Renato. Renato, está me ouvindo? Oi, Renato. Boa noite. Vamos dar início, então? Quem for entrando, vai assistindo. Está vendo a tela? Vamos hoje falar sobre o módulo 6 do curso de fitoterapia básica, que são aplicações de uso farmacológico das plantas medicinais em enfermidades do cotidiano. O objetivo desse curso é sensibilizar, disponibilizar informações e atualizações para o seu conhecimento sobre fitoterapia, cuidados e aplicações seguras e racionais de plantas medicinais, com validação científica. E o objetivo deste módulo é disponibilizar informações dos usos farmacológicos de plantas medicinais em enfermidades do cotidiano. Só para relembrar a definição de fitoterapia, é a terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Essa definição é baseada na Portaria 971 do Ministério da Saúde, que aprovou as práticas integrativas, dentre elas a fitoterapia. Então, resumindo, todas as vezes que eu utilizo uma planta para tratar alguma enfermidade, desde que essa planta tenha alguma ação medicinal benéfica, eu estou aplicando a fitoterapia. E o que é o fitoterápico? O fitoterápico é o produto obtido de matéria-prima vegetal, exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa, incluindo medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos, podendo ser simples, quando o ativo é proveniente de uma única planta, ou composto, quando tem associação de mais de uma planta. Sempre. Estou ouvindo, professora. Está ouvindo? Agora eu estou ouvindo bem. Eu ajeitei meu áudio aqui, desculpa de interromper, tá? Tá bom, obrigada. Então, eu estou explicando aqui iniciando, falando das definições, né, para a gente estar entrando nas enfermidades. Então, é importante falar que eu já expliquei em outros módulos qual a diferença entre alopatia e fitoterapia, né? Alopatia e homeopatia. A alopatia trata baseado na lei do contrário e a homeopatia trata baseado na lei do semelhante. E aonde entra a fitoterapia? A fitoterapia, ela também é uma alopatia. Então, é importante a gente ter isso claro, tá? Qual que é, então, a principal diferença entre a alopatia e a homeopatia? A homeopatia, ela usa um medicamento para ir a favor da doença, do sintoma do paciente. Só que com uma diferença, em doses mínimas. Então, se o paciente está com inflamação, vai ser administrado algo que vai estar provocando aquela inflamação ou que está relacionado com aquela inflamação, mas em doses infinitesimais. E
a origem desses medicamentos homeopáticos é proveniente de vegetais, animais, minerais ou substâncias biológicas. Então, a planta medicinal, ela é parte do medicamento homeopático, só que em doses infinitesimais. É feito, então, a matéria-prima, a tintura-mãe, para transformar no homeopático. Então, qual é a diferença da planta medicinal e do fitoterápico? Quando eu preparo um chá com a planta fresca, eu estou utilizando a planta medicinal. Então, a planta medicinal é toda substância que eu posso cultivá-la, toda espécie vegetal que eu cultivo ela e eu utilizo ela in natura. Quando eu faço algum processamento com ela, eu já não estou mais utilizando a planta medicinal, e sim o derivado dela, ou o extrato, né? Ou a droga vegetal, ou o próprio fitoterápico. Como se pode observar nessa imagem, o fitoterápico aqui é um fitoterápico de uma planta que, para quem não conhece, é uma folha aqui do ginkgo biloba. Então, aqui eu tenho 3 espécies do produto da planta. Eu tenho a planta medicinal fresca, que é a folha. Eu tenho o derivado da droga vegetal, que é a folha seca que passou por um processo de trituração. E eu tenho o fitoterápico, que é o produto final desse processo, que são as cápsulas. Então, o que eu posso chamar de fitoterápico é somente a cápsula. Eu não posso chamar o pó de fitoterápico, tá? Então, o fitoterápico é toda forma farmacêutica que utiliza uma droga, uma planta, né, processada. Então, baseado nisso, eu selecionei aqui algumas enfermidades do nosso cotidiano. Sempre que a gente vai falar para um determinado público ou a gente vai desenvolver alguma pesquisa sobre plantas medicinais, a gente faz primeiro um diagnóstico. Primeiro, o diagnóstico ele vai servir para saber quais são as plantas que as pessoas utilizam ali naquela região e para que elas utilizam. Então, é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, principalmente se eu vou implantar um projeto, um programa de plantas medicinais, ou desenvolver algum projeto em alguma comunidade. É importante a gente valorizar o conhecimento tradicional, conhecimento popular, né? São 2 coisas diferentes. Conhecimento popular é quando há uma popularização daquele uso e que não segue uma origem de parentesco, de herança genética. O conhecimento tradicional, não. O conhecimento tradicional, ele é o conhecimento de algo que é utilizado dentro de uma comunidade. Seja ela comunidade quilombola, comunidade indígena, ribeirinhos, japoneses, italianos, uma comunidade que tem a sequência do pai para a mãe, para o filho, para o neto. Então, isso é conhecimento tradicional. Então, baseado nisso, eu relacionei aqui algumas enfermidades que são mais comuns na rotina diária. Renite, ansiedade, depressão, insônia, gripe, enxaqueca, tensões musculares, dores nas costas e no pescoço, labirintite, gastrite e refluxo. E aí, baseado nisso, eu relacionei aqui algumas plantas para cada uma dessas enfermidades. E aí eu coloquei até mais enfermidades, né? Porque essas aqui foram as enfermidades que os alunos, né, foram me relatando, os alunos do outro curso, tá? Então, para vocês verem que cada grupo, esse aqui é um outro grupo que me citou as doenças que eles
tinha mais contato. Então, para vocês verem que cada grupo vai ter aquelas doenças que eles têm, acha que é mais do cotidiano, que está mais comum com a sua realidade. Então, para que a gente fale das doenças, né, e as plantas que são utilizadas para tratar tais doenças, é muito importante nós definirmos o que é saúde. Saúde, conforme definição da Organização Mundial da Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência das afecções ou enfermidades. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, aparentemente eu estou bem, estou saudável, mas vocês não sabem se eu estou com alguma dor física, né? Ou com alguma perturbação mental, ou algum fator que está me incomodando, baseado no meu convívio social. Eu não estou apresentando nenhum sintoma, mas não quer dizer que eu não esteja doente, tá? Eu estou falando para vocês, né, dando eu estou super bem, tá? Mas pode acontecer de você falar com uma pessoa e ela não estar bem. Então, por isso que eu falo que as plantas medicinais, elas atuam em toda a saúde, porque a saúde não é só ausência de doença, né? E a planta medicinal, nós temos, e por isso que eu falo muito da importância do jardim medicinal. Por quê? Porque você tendo o contato ali com as plantas, você vai estar cuidando da sua saúde em diversos aspectos, né? A saúde ambiental, que reflete na sua saúde corporal, física, né? A atividade que você vai estar fazendo ali com as plantas vai estar interferindo ali na sua mentalidade, né? Você vai estar também cuidando da sua saúde econômica, porque você não vai ter gasto em estar comprando a planta para fazer seu chá. Enfim, são vários aspectos que a planta pode contribuir, tá? Então, a gente sabe que nós podemos utilizar, né? E eu recomendo o uso diário de pelo menos 3 xícaras de chá ao dia. E por isso que eu dou, assim, a diversidade de plantas que você pode estar tendo no seu quintal, porque a partir delas, você pode fazer aquela que você mais precisa na hora, ou aquela que você tem necessidade, tá? Todas elas têm um benefício importantíssimo, que é fazer com que sejam eliminados as substâncias tóxicas do nosso corpo, porque nós temos as toxinas que são geradas a partir dos alimentos, a partir do estresse que a gente passa no dia a dia. Tudo isso são liberados através das reações químicas, pelos mediadores químicos ou pelos neurotransmissores. Baseado nisso, vamos falar de algumas plantas que podem contribuir na ansiedade, que é uma enfermidade que está muito presente no convívio diário de todos nós, né? Quem de nós nunca ficou ansioso ou fica ansioso ou está ansioso? E vocês sabiam que uma simples planta pode estar contribuindo muito para que você melhore esse estado de ansiedade? Pois é. Inclusive, não precisar de utilizar medicamentos controlados, faixa preta, e que vai estar levando aí a vários agravos, né? Com o uso contínuo, depois você não vai conseguir parar de tomar, e acaba ficando dependente e aí precisando de tomar cada vez mais, né? Cada vez mais aumentar a dose desse medicamento, tá? Então, eu coloquei aqui algumas plantas que vocês podem utilizar no dia a dia. Quais são elas? Vocês conseguem identificar nessa imagem quais são elas?
Camomila, maracujá. Isso. O que mais? Pareceu uma hortelã, talvez, essa abaixo. Aham. Essa aí é a Melissa officinalis. Parece a hortelã, né? Aham. Uma cidreira. Então, a outra dessa flor vermelha aí, que ela não é muito comum porque ela é uma árvore da Amazônia. É nativa nossa e é o mulungu, tá? Então, esses chás podem ser utilizados no dia a dia. Geralmente, eu aconselho usar eles no período da noite. Por quê? Porque, às vezes, a ansiedade atrapalha o sono, né? Você fica mais nervoso, irritado e não consegue dormir um sono gostoso. Então, o chá de erva cidreira, camomila, erva doce, funcho e maracujá, eles são excelentes opções para a ansiedade. Mas o que é essa ansiedade? Ansiedade é um estado emocional com componentes psicológicos e fisiológicos, podendo ser benéfica ou prejudicial à saúde do ser humano. Até um certo ponto, ela é benéfica. Isso depende das circunstâncias ou intensidade, podendo afetar o funcionamento psíquico e corporal. Acredita-se que esse tipo de transtorno está diretamente relacionado a alguns neurotransmissores. Quais são esses neurotransmissores? A gente tem, né, no nosso organismo várias células, e os neurônios são uma das células mais importantes do nosso organismo, que está relacionado às nossas emoções, às nossas ações mais do sentimento, né, das emoções. Os ligados ao sistema simpático, né, e o parasimpático, sistema nervoso central e periférico. Então, os que estão ligados ao sistema nervoso central, autônomo, são os que vão estar provocando aí as doenças ligadas, né, ao sistema nervoso central, as doenças neurodegenerativas, ou as que podem virar neurodegenerativa, né? Por exemplo, alguns testes com animais verificou-se que drogas que bloqueiam os receptores serotonina diminuem o comportamento ansioso. Então, por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa, ela tem muita liberação de serotonina no organismo. Ela está muito acelerada. Então, algumas dessas plantas, elas vão estar diminuindo a quantidade de serotonina. E, consequentemente, vai também aumentar outros neurotransmissores que vai estar melhorando as funções, né, da ansiedade. Os dois principais neurotransmissores que envolvem a ansiedade são a serotonina e o GABA, tá? Que é o ácido gama-aminobutírico. Esses são os principais neurotransmissores. Nos transtornos da ansiedade, há uma alteração nesses receptores, e aí, estando em números reduzidos ou afinidade pelos receptores que está envolvido nesse processo. Então, aqui tem uma imagem, né, mostrando para vocês, quem não é da área da saúde, para vocês entenderem, né, o que são esses mediadores. Então, aqui nós temos a representação de dois neurônios, e é onde há a ligação entre um neurônio e outro para a ocorrência ali da sinapse, esse espaço vago onde tem essas moléculas aí azul, são aonde ocorre a liberação desses neurotransmissores. Então, são estímulos que isso não é uma coisa estática, são reações que ocorrem instantaneamente, sempre no nosso organismo. Então, se eu recebo uma informação, ou se eu penso, às vezes eu só estou pensando, preocupado com aquilo que está me incomodando, já estou fazendo a liberação desse monte de neurotransmissores aí, que vai estar prejudicando, né, o
o meu sistema orgânico, né? Então, isso tudo são liberados e, se for liberado em pequena quantidade ou em excesso, vai estar provocando, né, as desfunções aí, as enfermidades. As principais, existem os neurotransmissores aí, excitatórios e os inibitórios. Os excitatórios são a epinefrina e a noradrenalina, que deixa a gente mais excitado. E os inibitórios são a serotonina e o GABA. Então, existem também acetilcolina e dopamina, que eles exercem tanto a função excitatória quanto inibitória, dependendo da ocasião. Baseado nisso, nós temos aí as terapias convencionais, tá? Que podem ser utilizadas para os problemas da ansiedade, que são os benzodiazepínicos, que vocês já devem ter ouvido falar, diazepam, lorazepam, né? Os agonistas dos receptores da serotonina, buspiridona e isopiridona, e os antagonistas alfa-adrenérgicos, que vão estar auxiliando na diminuição do aceleramento do coração. Esses outros vão estar atuando diretamente no sistema nervoso central. E esses agonistas alfa-adrenérgicos atuam nos receptores do coração, diminuindo a ansiedade. E quais são os fitoterápicos que eu posso substituir pelo uso de medicamentos sintéticos convencionais? Os mais estudados, aqui está os que são assim de ponta, tá? E que podem ser utilizados, inclusive, comprando na farmácia, na dosagem certa, na quantidade de marcador adequada, tá? Porque quando a gente vai fazer um tratamento para natural, aí só o chá, eu não tenho uma quantidade, não tenho como mensurar a quantidade exata de substância que está ali para ser consumida. E aí pode não ter um sucesso adequado. Para uso nas doenças comuns e para prevenção, o chá é perfeito. Mas se eu estou com ansiedade e eu tomo chá, e às vezes você pode estar falando assim, mas eu não melhorei. A professora falou para mim que só o chá resolvia. Não. Muito por isso que tem o fitoterápico. Então, Piper é o cava-cava, valeriana, que é a planta valeriana, passiflora incarnata, que é o maracujá, da Europa, não é nativo nosso, mas nós temos também a nossa passiflora incarnata, ou Edulis e alata, e também o Mulus lupus, que é um fitoterápico que atua também melhorando o sono, melhorando a ansiedade, e a lavanda angustifolia, que também pode ser consumida tanto na forma de óleo essencial, como também fitoterápico manipulado. Não tem ainda o fitoterápico industrializado, tá? Como eu falei, eles atuam aí principalmente no GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, e o glutamato, que é o neurotransmissor excitatório. Aqui, outras técnicas para combater a ansiedade que pode ser utilizada, né, aumentando o efeito do chá, para aumentar o efeito do chá de valeriana, algumas dicas que podem estar sendo implementadas, como ficar no local calmo e sem barulho, né? Isso pode ser utilizado concomitante às plantas, né? Utilizando outras práticas integrativas. Ouvir uma música relaxante, respirar fundo, prestando atenção somente na respiração, evitar ficar pensando nos problemas e utilizar uma bola anti-estresse. Então, tudo isso vai estar auxiliando aí com o uso do medicamento. Vários fármacos provenientes de diversas classes terapêuticas apresentam comprovada eficácia no momento do transtorno da ansiedade generalizada, que é o que a gente chama de TAG.
Entretanto, todas essas substâncias apresentam inconvenientes, o que justifica a busca por todas as substâncias ansiolíticas, por novas substâncias ansiolíticas. Para ilustrar essa situação, os benzodiazepínicos provocam sedação, anamnésia e pode causar abuso ou dependência, síndrome de abstinência, interação com agentes depressores do sistema nervoso central. Então, é por isso que nós temos aí uma grande busca por novos medicamentos fitoterápicos, porque a gente sabe que eles têm melhores efeitos, né, e menos efeitos colaterais. Qual é o mecanismo de ação desses medicamentos fitoterápicos? Embora o mecanismo de ação dessas plantas não seja totalmente conhecida, muitos estudos indicam, por exemplo, que a valeriana causa um aumento dos níveis de GABA no organismo, que é, no caso, o GABA está diminuído. O GABA é um neurotransmissor importante que ajuda a regular o sistema nervoso, acalmando e combatendo a ansiedade. Dessa forma, a valeriana pode ter um efeito semelhante aos de alguns medicamentos usados para tratar casos de ansiedade, como o alprazolam e diazepam. Aqui, ó, a gente tem a representação, né, que nós temos dois neurônios, o neurônio, a parte pré-sináptica, na verdade é um só, a pré-sináptica e a pós-sináptica, e os medicamentos aí que vão estar atuando, inibindo a recaptação dessa serotonina. E aí, com isso, vai aumentar a quantidade de serotonina, né? E ativar ela na fibra pós-sináptica. Aqui é a cava-cava, é uma espécie com maior número de estudos controlados. Todos esses que eu estou falando para vocês, todos são comprovados cientificamente com vários estudos em animais e em humanos, tá? Foi a espécie com maior número de estudos controlados envolvendo pacientes com transtorno de ansiedade, mas a população incluída nessas pesquisas foram heterogêneas, paciente com vários problemas de distúrbios aí de ansiedade. E isso pode influenciar nos resultados. Porém, já tem, né, os estudos comprovando a quantidade que é utilizada, né, em dose diária, de 600 a 120 miligramas diária, e em alguns estudos utilizou-se até 800 miligramas desse extrato seco, né, dividindo aí em 3 tomadas, sendo de 60 a 240 miligramas por dose. Aqui algumas quantidades de estudos da Piper, né, que é a cava-cava, 20 estudos padronizados duplo cego com placebo, sendo 1.205 pacientes com insônia. Tratamento usando de 150 a 800 miligramas, né, e os efeitos colaterais foram similares ao placebo, ou seja, teve 2 grupos de pessoas. Um grupo utilizou o placebo e o outro a dose do medicamento. E o mesmo sintomas desenvolvido pelos pacientes que estavam utilizando o placebo sem saber, por isso que fala duplo cego, 2 grupos, e nenhum sabe o que o outro está tomando. A espécie valeriana é uma excelente opção natural para tratar a ansiedade, especialmente nos casos mais leve ou moderado, já que esta é uma planta rica em propriedades sedativas e calmantes que ajuda a aliviar o estresse. Ela também tem estudos aí, mais de 14 estudos randomizados duplo cego com placebo e mais de 790 pacientes. Então, foi administrada aí a dose diária de 400 a 900 miligramas do extrato aquoso. Vale lembrar, gente, que a maioria desses fitoterápicos, alguns deles são adquiridos pelas pessoas ou até recomendados pelos balconistas de farmácia. Porém, como as pessoas não têm muito conhecimento da ação da planta, por exemplo, a valeriana, ela não, a quantidade de miligramas por cápsula, ela não passa de 200 miligramas, certo? Então, aí às vezes a pessoa tem que tomar até 4
cápsulas por dia e ela não toma. Aí não faz efeito que precisa, ou ela toma só na hora que ela está precisando de ficar calma, né? Então, o processo de ansiedade de uso do fitoterápico é igual ao do sintético. Não resolve se você tomar só um comprimido, entendeu? Você vai ter que tomar fazer um tratamento, um acompanhamento, né, para você ter sucesso no seu tratamento. Aqui nós temos a passiflora encarnata, que é um dos fitoterápicos também muito difundido, né, para transtorno da ansiedade, com efeito ansiolítico. E qual que é a parte da planta que é utilizada? A parte da planta é a folha. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu tomo o suco de maracujá e não sinto nada. Porque não é no fruto a quantidade maior de princípio ativo, e sim na folha, tá? Então a gente tem aí vários estudos que mostram o efeito benéfico. Então a substância ativa contendo não menos de 1,5% de flavonoide total expresso em vitexina, que é o marcador. Então, a gente sabe que a planta ela tem várias moléculas presentes nela e cada molécula tem uma ação específica. Então, por exemplo, às vezes ela vai estar até diminuindo um pouco a dor de alguma tensão, né? Mas o efeito maior é pela ação aí da vitexina, diminuindo a ansiedade, tá? E a vitexina é um flavonoide e ele tem a associação também com alcaloide presente na planta, que promove a ação depressora, né, inespecífica aí do sistema nervoso central, diminuindo assim, né, contribuindo assim com a ação sedativa e tranquilizante. Essa outra planta aqui não é muito difundida e vocês conhecem, né? Quem gosta aí de tomar uma cervejinha, tem, né, na cerveja o lúpulo. Porém, o processo alcoólico, né, que é desenvolvido aí na fabricação da cerveja, não traz muitos benefícios, se usado em exagero. Mas o lúpulo, se usado ele em forma de chá ou cápsula, ele também vai estar auxiliando aí na ansiedade, tá? Aqui, né, mostrando aí vários trabalhos aí sobre o lúpulo, né, ele tem uma atividade neuroprotetora, mediada aí pelo menos em parte, pela inibição das respostas inflamatórias e os radicais livres aí, ativando a apoptose, bem como a inibição da agregação plaquetária, resultando na redução de volumes do infarto e melhora do comportamento neurológico. Isso foi observado em ratos, tá? Com isquemia. Também propriedade anticancerígena, reduz peso corporal, induz o sono, antidepressivo, sedativo e ansiolítico, tá? Então, para vocês verem aí que, né, muitas plantas ainda precisam ser divulgadas e difundidas, né? A gente tem aí eles disponível aí no mercado. Tem a Remilive, que é a associação da valeriana com o lúpulo, que também tem um efeito aí muito bom. A lavanda, nós temos ela em cápsula manipulada e o óleo essencial. Tem ação ansiolítica, também auxilia aí nas alergias da pele, arritmias, assaduras, calmantes, cortes, insônias, urticárias, processos alérgicos, né? É muito bom. Aqui as vias de atuação da lavanda, o óleo essencial, aumenta o conteúdo da serotonina e do GABA no cérebro, diminuindo a ansiedade. Principais constituintes do óleo essencial da lavanda é o linalol, acetato de ninalina e cineol, borneol e cânfora, sendo esse último um composto com odor desagradável que faz com que o óleo essencial não seja usado para terapias para fins terapêuticos, o componente, né? O linalol possui diversas atividades biológicas comprovadas, como anti-inflamatório, analgésico, ansiolítico, antidepressivo e outros. Um estudo realizado em 2006 avaliou o efeito do linalol puro no combate do estresse. Aqui também
nós temos alguns fitoterápicos para a insônia. Os distúrbios do sono são acompanhados de várias complicações e os medicamentos suporíferos usados atualmente podem induzir efeitos indesejados, como comportamento psicomotor, tolerância, anamnésia, insônia e efeito rebote. Então, alguns fitoterápicos para a insônia: maracujá, mulungu, cidreira, capim-cidreira, a melissa ou a falsa melissa, né, que é a Melissa officinalis, o manjericão, hipérico e valeriana. Então, aqui, né, a associação aí ao fitoterápico chamado maracujina, que é a associação do maracujá com o mulungu. Aqui. Tem ele em comprimido, em líquido. E ele tem várias ações benéficas, né, no sistema nervoso central, devido à sua presença aí do seu flavonoide, que é a vitexina. Aqui alguns artigos, né, que mostra aí a comprovação científica aí da passiflora como ação aí na ansiedade, aumentando a atividade dos neurônios GABAérgicos e nos níveis de melatonina no sangue. Aqui também um outro artigo, né, que foi publicado agora recente. Então, assim, eu quis trazer para mostrar para vocês, né, estudos também farmacológicos, estudos científicos, né, que podem estar depois sendo aprofundados por vocês. Além de estar melhorando as ações aí da ansiedade, também protege contra doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, né? E também melhora até a memória, tá? Aqui o mulungu, que é uma árvore da Amazônia, presente aí os seus componentes alcaloides, taninos, flavonoides, isoflavonoides, e tem também tanino. Ela já é uma planta validada também cientificamente, com várias ações aí farmacológicas, sudorífera, calmante, emoliente, e que pode estar até utilizando aí para outras finalidades. Pode ser manipulada, ela tem alguns fitoterápicos que tinham associação, mas eu acho que foi descontinuado, e ela pode ser manipulada. Eu, inclusive, prescrevo ela e prescrevi para 2 pacientes, e, inclusive, um deles deixou de utilizar o clonazepam e está utilizando somente mulungu com passiflora associado, tá? Ela pode ser associada também com valeriana para potencializar a sua ação farmacológica. Aqui o capim-cidrão, que é o capim-cidreira, ele é uma planta também que pode ser adjuvante aí da ansiedade, da insônia. Apesar de não ter ação no sistema nervoso central, ela auxilia aí no relaxamento muscular e diminui a tensão, e por isso diminui a insônia, tá? Os princípios ativos dela aí, riquíssimos, né, em terpenos, e pode ser utilizada o chá, se for uma insônia, dependendo da causa da insônia, tá? Aqui também uma outra espécie que a gente chama de cidreira, mas a gente chama ela de lavanda de árvore, falsa erva cidreira, muito boa para ação ansiolítica. O manjericão, né, o Osmium basilium, das folhas largas, potencializa aí o comportamento do sono, e o seu principal componente presente aí são os óleos essenciais. Alguns estudos aí, né, que mostram que tem ação aí semelhante ao fenobarbital. Depois vocês podem estar olhando aí, né, estudos em animais.
O hipérico, que é a erva de São João, tem um mecanismo de ação análogo a alguns antidepressivos sintéticos e melhora muito o quadro de insônia e ligado à depressão. Concomitantemente, antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina e inibidores da MAO, monoamino-oxidase, podendo causar síndrome serotonérgica. Não é recomendado utilizar o hipérico com drogas fotossensibilizantes, como a clorpromazina ou a tetraciclina. Então, tem alguns inconvenientes, algumas interações medicamentosas desses medicamentos. Aqui, né, o mecanismo de ação do hipérico, que vai estar atuando aí, né, na fenda sináptica, inibindo a recaptação aí da serotonina. Mecanismo de ação do hipérico, tanto ação antidepressiva, antiviral, anticarcinogênica, prevenção de Alzheimer, antibacteriana e uso tópico. Então, cada uma delas vocês podem estar olhando aí, estudando a fundo, né? As ações farmacológicas aí, inibindo a recaptação da serotonina, norepinefrina, dopa e GABA pela hiperforina, inibe a enzima monoamino-oxidase, a supressão da liberação da interleucina 6, que é a substância que aparentada como depressão, uma vez que modula a liberação do cortisol. Inibe também a enzima catecol, O-metiltransferase, inibe a enzima monoamino-oxidase pela fração dos flavonoides do extrato do hipérico, até 39%, e estruturalmente semelhante aos inibidores da MAO. Então, aqui mostrando aí as moléculas, né, do hipérico, que já foram identificadas, hiperforina e hipericina. A valeriana também é usada, né, na insônia, diminuindo a ansiedade. Aí a quantidade, já falei lá para ansiedade, né? Nós não vamos dar continuidade hoje, né? Vamos continuar na próxima aula, porque tem bastante plantas e conteúdos diferentes aqui, tá bom? Hoje a gente vai ficar só com as duas enfermidades. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Ok, professora, tudo bem. Certo? Então, tudo bem. Até a próxima aula, então, tá bom? Até a próxima. Obrigado. Até a próxima aula, professora. Obrigado. Obrigada eu. Até a próxima, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Josivânia, tá me ouvindo?